pronto. Então, vamos lá. Então, falamos da justificativa para o parcelamento. Outro ponto importante agora do estudo técnico preliminar. Eu mostrei para vocês ontem que o artigo 11 traz como um dos objetivos da licitação pública selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. O que significa dizer que toda vez que nós vamos fazer uma contratação, nós estamos buscando resultados bem diferentes daquilo que a gente está acostumado na 8666. Como eu disse para vocês, 8666 é forma, nova lei de licitações é resultado. Se eu estou planejando uma contratação e a legislação me impõe a busca de resultados, eu tenho que dizer quais são os resultados que eu espero. Então, eu preciso definir aqui, no estudo técnico preliminar, qual é o resultado pretendido na contratação. Isso vai ser muito importante, porque quando nós formos escrever o termo de referência, lá no termo de referência, nós teremos que criar indicadores de desempenho, justamente para avaliar periodicamente a empresa, para verificarmos se a empresa está atendendo os resultados que foram pactuados, se ela está entregando os resultados. E mais, a ideia é que eu pague a empresa de acordo com os resultados alcançados por ela. Por isso eu preciso de indicadores, tá? Então, nesse primeiro momento do ETP, nós vamos tão somente listar os resultados esperados, resultados pretendidos com a contratação, e com base nesses resultados, quando lá na frente nós formos escrever o termo de referência, é que nós vamos montar um instrumento chamado acordo de níveis de serviço ou instrumento de medição de resultados, com os indicadores de desempenho que permitam a aferição dos resultados entregues pela empresa. Tá? Então, nesse momento aqui, somente citar os resultados. E aí tem algo que eu acho bem interessante, e aí eu trouxe, inclusive, uma decisão do TCU sobre o tema, e aí uma lógica trazida aí para o Tribunal de Contas da União é como nós vamos remunerar a empresa contratada, né? Existem basicamente duas formas aí de remuneração. A remuneração por esforço ou por mera disponibilidade de mão de obra e a remuneração por resultado. Tá? Então, já estou falando para vocês que, com base na nova lei, nós precisamos pensar diferente. Precisamos pensar na remuneração por resultado. Mas o que é essa remuneração por esforço, né? É quando eu remunero a empresa pela mera disponibilidade de pessoal, é quando eu remunero a empresa pela quantidade de horas trabalhadas. Quando eu remunero assim, eu não estou considerando os resultados obtidos pela empresa. Aí vem a pergunta, será que é isso que nós queremos? Né? Eu, quando vou contratar um serviço de limpeza predial, o que eu quero no serviço de limpeza? 50 serventes ou eu quero minhas dependências limpas? Perceberam? Eu tenho que mudar o foco da contratação. E quando eu remunero por esforço, eu tenho uma série de disfunções que podem prejudicar a minha contratação, inclusive ferindo o princípio da economicidade. Tá? Então, eu trouxe esse acórdão aí do TCU. Vocês vão ver que esse acórdão é bem antigo, mas é com base nessas decisões do TCU que o governo federal começou a mudar. Porque no governo federal já se contrata por resultado há algum tempo, né? Desde a IN 02 de 2008 para serviços, depois IN 04 de 14, TI, IN 05 de 17 para serviços, tá? Então, ao prever o pagamento da contratada com base quase exclusivamente na hora trabalhada, o modelo anterior poderia causar disfunções com reflexos negativos sobre a economicidade da contratação, né? E olha que coisa, uma coisa que a gente não deve mais fazer é contratação por horas trabalhadas. Por que isso? Vamos parar para pensar num profissional que executa uma determinada atividade. Se o profissional ele é muito bom nessa atividade, qual é a tendência? Que ele faça mais rápido. Não é isso que acontece? Se o profissional é muito bom, ele vai pegar lá aquela atividade, em 1 hora ele vai concluir a atividade, vai entregar o resultado esperado pela administração. Agora, quando eu pego um profissional iniciante, um profissional que não é tão bom, o que vai acontecer?
eu vou dar essa mesma atividade para ele, ele vai levar 2, 3, 4 horas. Vai até concluir o trabalho, mas vai levar 4 horas para executar o trabalho. E olha o problema aí. Se eu remunero esse profissional por quantidade de horas trabalhadas, quem vai ganhar mais? O profissional bom ou o profissional inexperiente? Eu vou pagar mais horas para o profissional inexperiente. Então, isso gera, né, o que o TCU chama de paradoxo lucro-incompetência. Né? Quanto menor a qualificação dos profissionais alocados, maior o número de horas necessárias para executar o serviço. Consequentemente, eu vou pagar mais, eu vou gerar maior lucro para a empresa e mais custo para a administração. Tá? Então, o TCU tem batido muito nessa tecla e é por isso, inclusive, que a gente não deve mais pagar por horas trabalhadas, por mera disponibilidade de empregados. Né? Até nesse mesmo acordo ele coloca, olha, outra disfunção é remunerar todas as horas de disponibilidade dos empregados, mesmo que não sejam horas produtivas, né? E aí vem outro ponto que tem a ver com a fiscalização. É muito difícil, na prática, nós fiscalizarmos para saber, será que todos os profissionais estão trabalhando todas as horas efetivamente? É difícil controlar isso. Então, essa não é a melhor forma de contratar. Então, como é que eu devo contratar? Remunerando por resultados, não é? Então, eu preciso definir mecanismos de gestão contratual que permitam essa mensuração dos resultados efetivamente produzidos pela empresa contratada, tá? Para que eu possa atrelar o pagamento à entrega do resultado. Tá? Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, nesse ponto aqui do estudo técnico preliminar, eu vou colocar quais são os resultados pretendidos. Vou dar o exemplo para vocês, né, do que nós escrevemos lá no ETP do transporte por aplicativo. Um dos resultados esperados, vou colocar só um aqui, né? Um dos resultados esperados foi quando o auditor chamar a viagem pelo aplicativo, não pode demorar muito. O auditor não pode ficar meia hora, uma hora esperando uma viagem. Então, um dos resultados esperados é a celeridade no atendimento da chamada. Né? E a gente estabeleceu, só que a gente precisa ser objetivo. Então, aqui no ETP, nós colocamos a celeridade no atendimento de cada chamada. A empresa tem que atender o auditor, a gente estudou o mercado, viu mais ou menos a média ali, colocamos, a empresa tem que chegar, a viagem tem que chegar no prazo máximo de 15 minutos após a chamada no aplicativo. Então, estabelecemos aí um dos resultados pretendidos na contratação. E como eu disse, quando chegou lá no termo de referência, a gente vai criar um instrumento de medição de resultados que vai atrelar o pagamento ao atingimento desse resultado. Tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês como funciona isso quando a gente falar lá do termo de referência. E aí, quando eu trato desse assunto de remuneração por resultado, eu gosto muito de mostrar essa figura que aí está, né? Eu, quando era moleque lá, né, antes de ir para a escola, eu ficava assistindo ao desenho do Papaléguas, né? Papaléguas, como é que era a história do desenho? Esse coiote que aí está, passava o desenho todo correndo atrás do Papaléguas, tentando capturar o Papaléguas, e ele nunca conseguia sucesso. Determinado dia ele falou, quer saber? Eu vou terceirizar isso. Eu vou contratar alguém com expertise na área para atingir o resultado. Aí ele foi lá, buscou no mercado, encontrou o Sonic. E ele falou: vou contratar o Sonic. Sonic, vou te contratar. Porém, eu vou te contratar por resultados. O que significa isso? Aí o Sonic perguntou: como assim por resultado? Olha só, se você trouxer para mim Papaléguas vivo, eu te pago. Te pago X reais. E foi o que aconteceu. Então, o que o Sonic fez? O Sonic rapidamente, né, foi lá executar a atividade dele, conseguiu atingir o resultado, pegou o Papaléguas vivo, entregou para o Coiote e o Coiote está remunerando pelo resultado que foi alcançado. Olha, não me interessa quanto que o Sonic correu, não me interessa quantas horas ele gastou, o que me interessa é eu estabeleci um resultado e ele me entregou o resultado. E aí eu estou pagando 100% porque ele me entregou o resultado. Então, é assim que nós devemos ver uma contratação pública, tá? Então, isso é novo para quem não é do governo federal, né? Para quem não utiliza como parâmetros as INs do governo federal, isso é uma novidade. Confesso para vocês que muitos municípios e muitos estados terão uma extrema dificuldade em começar a contratar por resultados. Eu vou dar o exemplo que eu passei no TCE também, né, na migração no nosso contrato de limpeza, porque lá atrás, em 2013, se não me engano, que foi a licitação anterior, nós contratávamos ainda por postos de trabalho a limpeza. Nós dizíamos ali quantos profissionais nós queríamos nas dependências do órgão público.
E quando foi em 2018, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no planejamento dessa licitação, nós resolvemos seguir na íntegra a instrução normativa do governo federal, que já preceituava a contratação por resultados. E aí então a gente entrou naquela filosofia, né, de dizer somente a área e a empresa é que vai, com base naquela área, dizer quantos profissionais vai colocar, quanto de material, quanto de equipamentos, tá? Então, a gente fez a contratação nesse formato, a empresa reduziu drasticamente a quantidade de profissionais. Nós tínhamos 165 serventes no TCE, passamos para 105 serventes e o serviço está sendo entregue a contento, né? Então, é uma mudança. Confesso que tivemos muito medo na hora de fazer essa mudança, principalmente quando a empresa chegou com uma proposta com uma quantidade bem inferior de profissionais. A primeira coisa que a gente pensa é, não vai dar certo, né? Como é que eu sempre tive, durante 5 anos, 165 serventes, chega uma empresa agora falando que vai colocar 105 e vai dar conta do recado? Primeira coisa é aquele medo, né? Mas no final das contas está dando certo, está funcionando super bem, tá? Então, é uma nova forma de vermos as contratações públicas. E aí, continuando aqui, passamos aí então do nono campo, né? Então, para ficar bem claro aqui no nono campo, só digo quais são os resultados esperados, e isso vai balizar lá o termo de referência para montar os indicadores de desempenho. O décimo campo aqui do meu estudo técnico preliminar são providências prévias ao contrato. O que é isso? Muitas vezes, eu, quando vou observar aquela contratação, né, eu estou fazendo a contratação para atender a uma necessidade da administração. Mas será que para atender essa necessidade de forma completa, será que eu não preciso adotar alguma providência antes de contratar a solução? Aí aqui, inclusive, a lei coloca, né, providências a serem adotadas pela administração antes de celebrar o contrato, inclusive quanto, por exemplo, a capacitação de servidores ou de empregados para fazer a fiscalização do contrato, ou a própria adequação do ambiente da organização. Vou dar mais uma vez o meu exemplo do contrato de limpeza. Quando nós estávamos fazendo a contratação, o planejamento para contratar esse serviço de limpeza em 2018, uma das pessoas que participou da equipe de planejamento foi o fiscal do contrato anterior. A gente acha isso muito importante, inclusive, né? Tem uma discussão aí se por causa do princípio da segregação de funções, o fiscal pode fazer parte da equipe de planejamento. Eu, particularmente, eu entendo que o fiscal deve fazer parte da equipe de planejamento. Por que isso? Porque o fiscal é quem detém maior conhecimento sobre a execução daquele objeto. Então, é ele que pode subsidiar com mais informações o planejamento da contratação. E foi o que a gente fez. Nós pegamos o fiscal do contrato de limpeza e trouxemos para nos auxiliar no planejamento do contrato, que depois ele vai ser o fiscal. Justamente por quê? Porque ele detém as minúcias, né, o conhecimento, os problemas que pegou na contratação, o que pode colocar para resolver os problemas. Então, isso é muito importante. E aí, esse fiscal chegou para a gente e falou, olha, eu sugiro que a gente mude a forma de contratação do serviço de limpeza. Como é que funcionava o serviço de limpeza lá no TCE? A empresa disponibilizava os serventes, cada 2 serventes ficavam alocados em um andar do nosso prédio, fixos. Então, no meu andar tinham 2 serventes, todo dia eles chegavam de manhã, iam para o meu andar, acabava o horário de expediente, eles iam embora. Eles ficavam lá o dia todo. Se não tivesse trabalho para fazer, eles ficavam lá sentados na copa, sentados na escada, batendo papo. Sempre funcionou assim, durante 5 anos. Aí esse fiscal falou, não, vamos mudar isso aí. Vamos criar um espaço. Eles vão lá, executam a atividade de plano de trabalho no andar, acabou a atividade, eles voltam para esse espaço de convivência. A gente chamou de espaço de convivência, de pool, né? O pessoal chamou de pool de convivência, espaço de convivência. Só que aí, o que aconteceu? Cadê o espaço? Temos o espaço? Se a gente muda a filosofia de contratação e vai criar um espaço, um pool lá, onde os serventes vão ficar, né, esperando chamada, eles executam o plano de trabalho, depois voltam e ficam esperando chamada, eu preciso ter esse espaço, eu preciso adequar esse espaço, e foi o que a gente fez. Então, isso chama-se providência prévia ao contrato. Esse campo do ETP demanda uma visão maior da administração pública. Dá uma olhada geral no órgão público para ver, será que eu preciso adequar alguma coisa para receber esse contrato? Tá? É algo que às vezes nem passa pela nossa cabeça. Às vezes, já peguei situações de nós contratarmos, a empresa coloca o pessoal e a gente
caramba, faltou isso, faltou aquilo outro. Então, o ETP, esse 10º campo, faz, né, a equipe de planejamento refletir sobre providências que devem ser adotadas antes da celebração do contrato. Estou vendo aqui que Faustone colocou: eu defendo uma postura ainda mais arrojada, onde a equipe de planejamento é que deve realizar a fiscalização dos contratos. Ou seja, não vou ter só um fiscal, não, né? Vou ter a equipe de planejamento toda fiscalizando o contrato, né? Existe uma discussão aí, uma divergência de entendimento sobre isso, tá? Outro dia estava assistindo, né, a uma palestra de um amigo, que é o professor Rafael Sérgio de Oliveira, uma pessoa que hoje, né, é um nome importante nessa área de capacitação, ele é procurador federal, e ele entende que o fiscal não deve fazer parte do planejamento, porque para ele isso fere o princípio da segregação de funções. E a gente estava discutindo isso, né? E eu já penso exatamente o contrário. Eu penso que o fiscal deve sim, porque eu, por exemplo, em todos os órgãos em que eu trabalhei, o fiscal fez parte do planejamento. Vou até dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu estava lá no MP, trabalhando, nós fizemos um termo, não se fazia ETP na época, nós fizemos um termo de referência para locação de máquinas multifuncionais. Na época, isso aí estou falando há muitos anos atrás, tá? Quando fizemos esse termo de referência, as máquinas multifuncionais seriam espalhadas em várias unidades do Ministério Público em diversos municípios do estado. Só que aqui no estado do Rio de Janeiro tem municípios que a rede elétrica é 110 e outros municípios que a rede elétrica é 220. Na época, as máquinas não eram como são hoje, bivolts, né? A máquina ou é 110 ou é 120. Na época, ou era 110 ou 220. E aí, o que aconteceu? Nós não colocamos isso no termo de referência. Resumo: a empresa que ganhou a licitação entregou todas as máquinas com 110 volts. Houve municípios lá em que ela entregou a máquina e não conseguimos colocar a máquina para funcionar porque a rede, né, a tensão da rede lá de energia elétrica era 220 volts. Ou seja, a máquina ficou parada até nós comprarmos um transformador para colocar a máquina para funcionar. Aí vem aquela pergunta: poxa, mas você não poderia ter cobrado a empresa para a empresa trocar? Poderia, se eu tivesse exigido isso no termo de referência, mas nós não exigimos. No contrato, no planejamento da contratação posterior, o fiscal que tinha se deparado com esse problema, ele participou da equipe de planejamento. A primeira coisa que ele falou: olha, para evitar que esse problema aconteça novamente, vamos colocar aqui, já que a gente tem a lista de endereços em que a empresa vai colocar cada máquina, vamos colocar que as máquinas deverão ser entregues na voltagem adequada de acordo com o município lá citado. Resolveu o problema, porque a partir do momento que a gente coloca isso no termo de referência, a gente já pode exigir da empresa, tá? Então, muito importante essa visão do fiscal de contrato, que sabe os problemas que são enfrentados no dia a dia para fazer parte do planejamento, para que a gente possa incluir no planejamento essas coisas que vão evitar problemas lá no futuro. Então, por isso que eu sou favorável a essa questão do fiscal participar do planejamento. Próximo tópico do ETP, 11º campo, contratações correlatas. O que é isso? Contratações correlatas ou interdependentes, né? Será que, para eu atender a minha necessidade, só essa contratação dessa solução vai atender? Será que eu preciso de outra contratação para funcionar em conjunto? Então, alguns exemplos aqui. Se nesse meu caso, que eu dei como exemplo, fazer transporte de auditores, se eu chegasse à conclusão que é melhor comprar carro, o carro ainda não anda sozinho. Então, eu não comprando o carro, eu não teria minha necessidade atendida. Eu precisaria fazer o quê? Comprar carro e contratar motorista. Duas contratações correlatas ou interdependentes. Para que eu possa atender ao meu ou à minha necessidade, eu preciso ter os dois contratos. Porque se eu só tiver o contrato do carro, se não tem motorista, o carro não anda sozinho, não atendo minha necessidade. Se eu tiver só o motorista sem carro, o motorista não vai resolver a minha vida. Então, eu preciso monitorar as duas contratações para que elas andem em paralelo, para que ao final eu tenha as duas contratações efetivadas para poder atender a minha necessidade. Inclusive, eu falei para vocês ontem, um ETP
pode gerar 2 contratações, 3 contratações, uma contratação só, 0 contratação, tá? Então, por causa exatamente das contratações correlatas. Já caminhando para o finalzinho do ETP, né, nós temos lá uma pegada de sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque quando eu estou já finalizando o meu ETP, que eu já sei exatamente o que eu vou contratar, qual é a solução que se mostrou mais vantajosa, dentro do ETP eu preciso descrever quais são os possíveis impactos ambientais que essa solução pode gerar, e eu tenho que delinear no ETP quais são as medidas mitigadoras, né? Aí colocando lá, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refúgios quando aplicável. Então, um exemplo, se eu estou fazendo um ETP, cheguei à conclusão que nós vamos comprar cartucho para impressora, como é que vai ser feito o descarte desses cartuchos? O que eu posso exigir? Né? Se eu vou fazer um ETP para, meu exemplo, transporte por aplicativo, sabemos que os carros emitem, né, monóxido de carbono. E aí, como é que eu posso fazer para diminuir esse impacto no ambiente? Então, são essas medidas, é esse tipo de análise que eu preciso fazer aqui nesse penúltimo campo do estudo técnico preliminar. Lembrando que eu já falei aqui para vocês, né, que sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, existe um relatório da ONU de 1987, chamado Nosso Futuro Comum, que coloca lá que sustentabilidade significa, né, sistema social justo, ambientalmente equilibrado e economicamente próspero. Por isso o pessoal diz, né, que a sustentabilidade tem um tripé, 3 dimensões: ambiental, social e econômica. Aqui, especificamente nesse ponto do ETP, nós estamos falando apenas da dimensão ambiental, ou seja, questão de mitigar os riscos ambientais. Então, essa figura aqui demonstra muito bem a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela está aqui na interseção desses 3 conjuntos, dessas 3 dimensões, mas eu preciso, nesse ponto aqui, focar a questão ambiental. Sabemos também que já tem um tempo que as legislações de licitações e contratos dão ênfase à questão de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O próprio decreto 10.024 do pregão eletrônico, ele coloca lá no artigo 2º, olha, o princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, quando ele fala de etapas do processo, inclusive no planejamento, fase preparatória, em suas dimensões econômica, social, ambiental, que são as 3 dimensões lá definidas pela ONU, e aqui o decreto do pregão eletrônico ainda inclui a dimensão cultural, né? No mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades na realização da forma eletrônica. Né? Então, vejam que a legislação nossa, 8.066, desde 2010, tem essa preocupação, né? Decreto do pregão eletrônico, eu acabei de mostrar. A nova lei de licitações tem essa preocupação em vários pontos, né? Porque, olha, desenvolvimento sustentável é um princípio administrativo na nova lei de licitações. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável é um objetivo das licitações públicas no artigo 11, né? Verificação de impactos ambientais, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, é um dos campos do ETP. Então, vejam que a nova lei de licitações ela tem essa preocupação com a questão da sustentabilidade. Só que, vamos lá para a prática, né? Poxa, para a minha prática, eu estou no dia a dia fazendo um estudo técnico preliminar, porque surgiu uma necessidade e nós temos que providenciar essa contratação. Que requisitos de sustentabilidade eu posso incluir nesse objeto? Como é que eu posso verificar qual o impacto que a solução vai ter no ambiente? Uma dica e uma orientação é: hoje no governo federal nós temos uma instrução normativa de 2010, que é a IN 01 de 2010, que ela foca sustentabilidade ambiental. E eu sempre oriento para a utilização dessa IN, porque essa IN ela apresenta de uma forma muito fácil de compreendermos. Ela dividiu por tipo de objeto. Ela coloca lá, no caso de compras, quais são os requisitos de sustentabilidade, no caso de obras e no caso de serviços. Então,
eu sempre oriento, toda vez que você estiver fazendo planejamento de uma contratação pública, né? Aqui no ETP especificamente falando aí de impactos ambientais e medidas mitigadoras, dá uma olhada na IN 01 de 2010, vê para aquele objeto que você está contratando, que você vai contratar, né, que tipo de danos, né, ambientais esse objeto pode gerar e como, que medidas que você pode, né, adotar ou especificar no objeto para evitar a ocorrência desses riscos ambientais. Então, esse é um ponto bem importante também trazido pela nova lei. O Decreto Federal 7746, ele apresenta diretrizes de sustentabilidade e outro material muito bacana sobre sustentabilidade é o Manual da Advocacia Geral da União, tá? Então, esse manual está sempre atualizado, eles atualizaram, se não me engano, em 2020, tá? É um manual bem bacana que também nos ajuda muito no planejamento das contratações para a inclusão de requisitos de sustentabilidade no escopo do objeto e também aqui no ETP, para eu verificar medidas mitigadoras de impactos ambientais. Então, minha sugestão, está participando da fase de planejamento? Está na fase preparatória da licitação? Sempre com a Instrução Normativa 01/2010 como um parâmetro, uma referência importante aí para as questões de sustentabilidade. E ao final do ETP, né, já caminhando aí, chegando no último tópico do ETP, finalmente a conclusão. É viável ou não a contratação? Né? Então eu preciso finalizar o meu ETP dizendo, vem cá, a solução que se mostrou mais vantajosa é o transporte por aplicativo. É viável essa contratação? Essa viabilidade, pela nova lei de licitações, ela é técnica e econômica, tá? Então, tecnicamente é viável contratar isso? E mais, economicamente, será que eu tenho recursos? E aí, quando a gente fala de viabilidade econômica, a gente está falando muito atrelado à questão orçamentária, né? Será que eu tenho orçamento? E aí é que a gente vai utilizar aquele preço que a gente pesquisou superficialmente para ter uma ideia da solução, né? Só para dizer, olha só, a solução vai custar na faixa de R$ 1 milhão. Tem ou não tem recursos para contratar isso? Então, assim, nós vamos finalizar o estudo técnico preliminar. Consequentemente, se eu chegar à conclusão que não é viável a contratação, eu não vou nem fazer gestão de riscos, nem fazer termo de referência. Agora, se eu chegar à conclusão que é viável a contratação, aí eu sigo o processo, tá? Por isso que eu falei, ó, o ETP pode gerar uma, duas ou zero contratação, tá? Então, tudo vai depender da conclusão do estudo técnico preliminar. Antes de nós passarmos para a gestão de riscos, a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês conseguiram compreender a essência do ETP? Tá? Deu assim, diante de tudo isso que a gente falou aqui, né? Eu acho que o principal, pessoal, não é decorar os campos do ETP, né? Outra coisa, vocês não vão sair daqui do curso, eu já sei fazer o ETP, não é isso. Mas vocês precisam sair do curso entendendo o que é um ETP, para que serve o ETP, quando que eu vou fazer o ETP, né? Ou, na verdade, sabendo que é o regulamento que vai dizer isso, né? Sabendo a essência, isso é o principal. E eu costumo, né, quando a gente faz esse curso presencialmente, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, eu faço muito esse curso que eu estou ministrando aqui online com vocês, eu faço muito esse curso presencial. Quando a gente faz esse curso presencialmente, o que que a gente faz? Eu divido a turma em grupos, né? E cada grupo tem que elaborar um ETP com base no modelo que eu disponibilizo. Inclusive, o modelo está disponibilizado para vocês aí no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, cada grupo faz e constrói em sala de aula o seu próprio ETP. E é aí nesse momento que surgem as maiores dúvidas, é aí nesse momento que eu vou esclarecendo os principais pontos do ETP. Ou seja, é preciso, é necessário que vocês coloquem a mão na massa, tá? Porque o ETP, ele começa, e eu sempre falo isso, ele começa com um grande brainstorming, essa é a verdade, né? E eu falo isso em todo o grupo, olha, quando eu junto lá a equipe de planejamento, diferentes pessoas, de diferentes setores, com conhecimentos distintos, para fazer o planejamento e começar esse planejamento pelo ETP, geralmente, quando se levanta a necessidade, começa um grande brainstorm. Vem cá, minha necessidade é essa. Será que eu posso suprir assim? Como é que eu posso fazer? Mas é só isso a necessidade? A gente começa a discutir, né? Qual é
a necessidade da administração, como é que a gente pode suprir essa necessidade, que dúvidas que eu tenho que tirar sobre a necessidade. Então, o ETP é um grande momento de reflexão sobre a necessidade. Consulta ao mercado para ver o que é melhor para atender essa necessidade. Então, é um momento crucial do planejamento. O Marco Antônio fez uma colocação aqui. Afinal, quem deve fazer o ETP? Quem vai dizer isso, Marco, é o regulamento de vocês. Tá? Eu posso até te dizer, na instrução normativa do governo federal, e nós temos duas instruções normativas que tocam, que abordam esse assunto, né? A IN 05 de 2017, ela é muito clara. Na contratação de serviços no âmbito do governo federal, quem faz o estudo técnico preliminar é a equipe de planejamento. Isso para serviços no âmbito federal. Já na IN 40, que é o regulamento do governo federal de elaboração de ETP, a IN 40 coloca o seguinte, olha, quem faz a elaboração do ETP ou a equipe de planejamento, se existir a equipe de planejamento, ou, nos casos em que não existir a equipe de planejamento, é a unidade técnica juntamente com a unidade requisitante, tá? Então, quem vai definir isso é o regulamento. A lei geral, ela não entra nesse mérito. Por quê? Porque isso é muito específico, isso varia muito de órgão para órgão. Por isso que a lei geral não entra nesse mérito. Então, nós precisamos que isso venha no regulamento. Particularmente, eu sempre digo, planejamento não deve ser feito por uma pessoa só, deve ser uma equipe, um conjunto de pessoas. E eu, particularmente, entendo que esse conjunto de pessoas deve ser formado por, pelo menos, uma pessoa da equipe demandando do setor da unidade requisitante. Por que da unidade requisitante? É quem conhece a necessidade. Se essa unidade requisitante conhece a necessidade, mas não conhece tecnicamente o objeto, preciso de alguém da unidade técnica. E, além disso, o ideal seria ter alguém da área administrativa. Pelo menos 3 pessoas. Então, vou dar um exemplo, tá? O meu pessoal da comunicação social identificou uma necessidade. Comprar computador para rodar lá os softwares de design, gráfico, aquela coisa toda. Então, olha, unidade requisitante, comunicação social. Mas na hora de fazer o planejamento, não tem ninguém na unidade requisitante com conhecimento de TI. Então, eu preciso que faça parte dessa equipe alguém da unidade técnica, alguém da área de TI, que vai poder discriminar depois lá as soluções. Só que, muitas vezes, comunicação social e TI precisam de um suporte de alguém da área administrativa que saiba exatamente como colocar isso no formato da 14.133 e tal. Então, olha, trabalho conjunto, pessoas de diferentes setores para montar o planejamento, tá? O Faustone pergunta aqui, defina quem poderia ser a unidade técnica. Unidade técnica é isso, né? Então, unidade técnica, se a comunicação social requisitou um objeto, né? Levantou uma necessidade, ela tem a necessidade de desenvolver design gráfico para imagem e tal, então isso vai ter que ser feito por um dispositivo eletrônico, um dispositivo de TI. Ela não tem conhecimento, ela tem que chamar a unidade técnica. Nesse caso, a unidade técnica, quem é? A unidade técnica é alguém da área da TI, na verdade, o setor da área de TI específico para isso, tá? Poderia ter uma outra situação, que é a seguinte, olha, eu sou lá do setor de licitações, né? E eu identifiquei uma necessidade de uma reforma lá no setor de licitações. Queremos mudar lá, precisa rever a área onde acontecem as licitações, a sala precisa ser reformada. Eu não sei nada de reforma de engenharia. Então, mas eu conheço a necessidade. Eu serei o requisitante e eu vou chamar alguém da unidade técnica, que vai ser alguém da engenharia, tá? Então, é assim que a gente vai compor quem vai fazer o planejamento, quem vai começar lá o planejamento fazendo o ETP, tá? A Camille colocou aqui, depende do bem ou produto a ser adquirido ou o serviço. Exatamente isso, tá? A unidade técnica varia. A unidade técnica que detém o conhecimento, né, que pode suprir aquela necessidade que foi identificada. Bacana, pessoal, tá? Então, mais uma vez lembrando, disponibilizamos para vocês, lá na plataforma de aprendizagem de vocês, 2 modelos, modelo de ETP e modelo de termo de referência. Se vocês puderem olhar depois o modelo de ETP, eu peguei esses 13 campos que a gente acabou de ver, coloquei lá ordenados,
coloquei o texto legal e coloquei alguns comentários para auxiliar vocês na confecção do ETP, tá? Ninguém, como eu disse, ninguém vai sair daqui craque, sabendo fazer todos os ETPs do mundo, mesmo porque não é assim que funciona. ETP é um momento de discussão, discussão interna para a gente entender a necessidade, depois conversa com o mercado. Então, ETP é um momento de discussão, conversa, para a gente melhorar o nosso processo de contratação pública. Depois que fizemos. Oi, alguém ia falar? Eduardo, ontem você falou um pouquinho sobre essa conversa com o mercado, mas é importante, eu acho, deixar mais claro como fazer essa. Após você ter feito a sua necessidade, né? E de que forma que se faz essa conversa, reuniões gravadas, Ótimo. ampla participação, como fazer essa ampla participação. Tá. Nesse momento, João, não existe essa necessidade de gravar conversa, não existe necessidade de abrir nenhum tipo de competitividade para ver quem vai conversar com a administração. Nesse momento, não. Então, vou dar como exemplo, né, a conversa que nós tivemos lá no nosso ETP de gestão de almoxarifado. Nós encontramos no mercado duas soluções: a mera disponibilização de mão de obra, que seria serviço demo, e o almoxarifado virtual. A mera disponibilização de mão de obra, a gente nem chegou a chamar empresas, porque a gente já sabe como é que funciona, a gente pegou convenção coletiva, estava bem tranquilo de a gente planejar. Agora, o almoxarifado virtual, a gente não conhecia nada. Então a gente precisava chamar o mercado para entender como é que funciona isso, se as empresas têm interesse. Então nós conversamos com quatro. Então nossa pesquisa foi no seguinte sentido, né? E quando a gente fala levantamento de mercado, um dos pontos principais é eu converso com empresas, mas eu também posso conversar com outros órgãos públicos, porque outros órgãos públicos já podem estar contratando aquela solução, que foi o que aconteceu com a gente, né? Então, olha, nós buscamos contratações de almoxarifado virtual em órgãos públicos federais aqui no Rio de Janeiro, encontramos, conversamos com órgãos públicos para entender, chamamos, verificamos que havia quatro empresas para prestar esse tipo de serviço. Contatamos as quatro empresas, na época estava no meio da pandemia, tá? Então a gente contactou as quatro empresas virtualmente, tá? Então fizemos por plataforma de comunicação online, conversamos com as quatro empresas para entender, colocamos a nossa necessidade para elas, para saber se elas teriam também interesse nesse tipo de contratação, porque o nosso almoxarifado é muito pequeno. Então é esse nível de conversa que a gente precisa ter, tá? Existe alguma regra para isso? Regra? Poderia dizer, não posso conversar só com uma empresa e colocar tudo o que ela fala no processo, senão vou acabar direcionando. Tem que procurar, né, conversar com empresas, não com uma, mas com algumas empresas, para poder pegar as ideias e ver como é que isso é divulgado no processo, no mercado, como é que isso é disponibilizado no mercado, tá? Só que nesse momento eu não estou falando de competitividade. Ah, se tiverem 10 empresas, tem problema consultar só 3? Não. Se já for o suficiente para me resguardar quanto à disponibilização do objeto no mercado, não tem problema algum, tá? É bem diferente, João, do diálogo competitivo, que é uma outra coisa, né? O diálogo competitivo é uma modalidade licitatória nova na 14, trazida pela 14.133, que aí eu vou contratar uma inovação técnico-tecnológica, não existe isso pronto no mercado, eu não sei planejar isso, e aí eu abro um edital de chamamento convocando as empresas para me auxiliarem, para dialogarem comigo. Aí isso já faz parte da licitação. Aí as conversas são individuais, precisam ser gravadas, a gravação fica guardadinha lá para o Tribunal de Contas ver quando precisar. Aí é um outro rito. Por quê? Porque o diálogo já faz parte da licitação. Aqui não. Aqui a gente está só consultando o mercado para saber o que existe e se nos atende ou não atende. Ficou bem claro, João? Tranquilo? Tá? Show. Eu estou vendo aqui que tem pergunta aqui da Alane, né? Nos casos de impactos ambientais, por exemplo, existem impactos diretos e indiretos. Uma pessoa não especializada na área ambiental vai conseguir mensurar tais impactos? Olha só, Alane, eu vou ser bem realista com você, né? Eu não sou especialista na área ambiental, né?
Se a gente tivesse especialista na área ambiental para fazer parte de todos os planejamentos, seria maravilhoso. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, eu consigo enxergar até determinado ponto. Depois de determinado ponto, eu já não consigo enxergar mais. E é por isso que a gente deve se subsidiar de manuais de sustentabilidade, de instruções normativas, para nos auxiliar a enxergar ainda no planejamento esses riscos. Mas eu tenho que confidenciar que nem sempre a gente vai conseguir enxergar tudo, né? Agora, se você tiver um especialista na área, ótimo. Se puder fazer parte, né, da equipe de planejamento, melhor ainda. Aí vai poder ver impacto direto, impacto indireto, medidas mitigadoras com mais precisão. Isso seria o melhor dos mundos, mas sendo realistas, né, isso não acontece na maioria dos órgãos públicos, né? Então, dentro das nossas possibilidades, vamos identificar impactos ambientais e possíveis medidas mitigadoras. Eu acho que essa é a essência aí, tá? A Elisângela coloca aqui: tem algum banco de ETP, por exemplo, no PNCP, para subsidiar na elaboração? Olha, existe já um banco de dados de ETP, só que não está ainda no PNCP. O governo federal, por meio da IN 40, ele criou um sistema para fazer ETP, chamado ETP Digital. O que é o ETP Digital? É um sistema lá disponibilizado no Compras.gov, né, no CIASG do governo federal, naquele grande sistema do governo federal, onde o gestor público federal ele pode abrir o sistema, abre um formulário eletrônico e ele vai preencher o formulário lá para montar esses 13 campos do ETP, tá? E é óbvio que, à medida que cada órgão faz o seu ETP nesse banco de dados, nesse sistema, gera-se um grande banco de dados de ETP. Isso pode ser consultado para quem tem acesso ao sistema, tá? Agora, uma coisa tem que ficar muito clara: nós não podemos copiar ETP. Por quê? Porque o ETP é o estudo da necessidade e a busca da solução que, naquele momento, para aquele órgão, pode atender melhor a solução, a necessidade. O que significa dizer que cada necessidade é peculiar, é singular. Então, eu não devo copiar a ETP. Entretanto, eu posso utilizar a ETP para ver, vem cá, que soluções aquele órgão encontrou no mercado? Será que servem para mim? Será que não servem? Então, essa consulta a ETPs pode ser muito útil nesse sentido. Tá bom, Elisângela? Então, vocês do Ministério Público do Tocantins podem acessar esse sistema? Podem, tá? Vocês podem, inclusive, pedir a adesão ao sistema ETP digital pelo governo federal, e aí vocês passam a ter, né, acesso a esse formulário eletrônico e ao banco de dados de ETP. Só fiquem atentos para isso. Não devo copiar ETP. Eu posso utilizar o ETP simplesmente para subsidiar aí a minha elaboração, como você muito bem colocou aqui no chat, tá? O Faustone coloca aqui: meu exemplo que é do famigerado café. Eu sou o demandante, não sou nenhum sommelier de café. Aliás, nem café eu costumo beber. Quem seria minha unidade técnica? Aí, Faustone, vai ficar difícil para você, né? Porque tem alguns objetos, né, que são muito, né? Eu, na prática, na nossa prática aqui, né, esse tipo de material que fica armazenado em almoxarifado, tá? A gente geralmente chama o pessoal do controle de almoxarifado, que detém conhecimento, né, dos problemas que acontecem, do volume de consumo, para subsidiar o nosso trabalho de planejamento, tá? Mas no seu caso, você não vai ter nenhum expert em café, fato, né? Então, isso acontece em todos os órgãos públicos. Nesse caso, você não vai ter uma unidade técnica expert em café. Então, você vai ter que estudar mesmo, aquilo que a gente falou, né? Tem que fazer uma pós-graduação em café para fazer o planejamento da compra de café. Infelizmente, são coisas que acontecem, né? Porque a gente não tem especialista em tudo quanto é objeto na administração pública, né? Pessoal do escritório de projetos colocou aí, barista, né? Cadê? Na gastronomia, o profissional especializado em café da alta qualidade é o barista, que conhece todos os detalhes deste... Pô, bacana, eu nem sabia disso, né? Fazer um cursinho de barista, eu nem sabia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. O Alex Souza coloca aqui: e o fiscal, onde começa o papel dele e onde termina? Ele pode cobrar o escanteio, ser o técnico do time e ainda chutar para o gol? Vamos lá. Fiscal do contrato, tá? Fiscal do contrato, qual é a atribuição dele? A atribuição dele será apresentada no regulamento. Onde é que está escrito isso? Artigo 7º e 8º da nova lei de licitações, tá? Não lembro agora se é o 7º ou 8º, está disposto lá. Atribuições do agente de contratação,
da comissão de contratação, da equipe de apoio, do gestor e do fiscal do contrato serão estabelecidas em regulamento. Por que regulamento? A mesma ideia que eu falei aqui. A lei geral não pode criar diretrizes que sirvam para o Brasil inteiro. Por quê? Porque o Brasil é continental, muita diferença de um órgão para o outro. Então, cabe a cada ente federativo fazer o seu regulamento com as atribuições de cada um desses agentes. O que o fiscal tem que fazer? O fiscal tem que acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Então, seria o seguinte: o fiscal, assim que o contrato for assinado e a empresa começar a executar o objeto, começa o trabalho propriamente do fiscal. Tá? Então, quando você pergunta, e o fiscal, onde começa o papel dele? O papel dele começa a partir do momento que nós entramos na fase contratual, a empresa assina o contrato e começa a executar aquele contrato. Tá? Na verdade, o fiscal começa ali quando começa a vigência do contrato. Inclusive, a empresa pode não começar a executar e o fiscal já tem que chamar a atenção da empresa. Então, quando do início da vigência do contrato, começa o trabalho do fiscal ali. O que o fiscal vai fazer? Ele vai verificar se a empresa está cumprindo com tudo que foi pactuado entre as partes. O fiscal é o ponto de contato entre a administração pública e a empresa. E a primeira atuação dele, se ele identifica que a empresa está deixando de cumprir algo que foi descrito, ele comunica formalmente à empresa para a empresa regularizar. Isso está na lei 14.133. Caso a empresa não regularize, esse fiscal ele tem que encaminhar essa informação para a autoridade competente em tempo hábil para que ela possa adotar as medidas cabíveis. Então, isso, inclusive, está na lei geral. Tá? Então, função principal do fiscal é verificar, né, se a empresa realmente está cumprindo com tudo que foi pactuado. Então, o fiscal, o trabalho dele de fiscalização começa quando inicia a vigência do contrato e vai até o final da vigência do contrato. Porém, como eu falei, né, é esse fiscal que detém o conhecimento, né, da execução do contrato, detém conhecimento sobre os problemas que as empresas enfrentam, as necessidades da administração pública. Então, o ideal, no meu ponto de vista, é que essa pessoa que é fiscal do contrato, ela pudesse participar do planejamento também, tá? Não como fiscal, mas como conhecedor técnico do objeto, para poder subsidiar o planejamento. Então, a figura do fiscal, né, o trabalho de fiscal mesmo é durante a vigência do contrato. Bacana? Eu acho que o Marcos levantou a mão aí. Quer falar, Marcos? Minha percepção assim também sobre você perguntou sobre a ITP parece muito com uma discussão sobre um projeto de pesquisa, né? A proposta assim de discutir a necessidade e de construir, né, até chegar a uma solução, parece muito assim com a problematização de um projeto de pesquisa científico, né? Então assim não, eu vejo assim como muito uma dificuldade grande, né, as administrações pensarem é uma outra forma de pensar, né, uma aquisição, uma problematização, como uma discussão mais científica mesmo da organização, né? E para isso, eu estava até conversando com uns colegas, é necessário um conhecimento da organização que a maioria dos entes não possui, né? Um conhecimento de si mesmo, né? Um conhecimento da organização enquanto suas necessidades, né? E Sim. o ETP é desafiador, pelo que o senhor expôs, por conta dessa nova forma de raciocinar a despesa, né? O que muitas vezes os gestores e até mesmo as equipes acham, eu acredito que é impossível, né? Pensar talvez assim, né? Não para todos os casos, mas pelo menos nas que fossem mais relevantes, como o senhor expôs, realmente ela daria uma solução plausível para muitos problemas da administração pública. Concordo, Marcos. Eu, quando vou, por exemplo, orientar um trabalho acadêmico, né, eu sempre oriento da seguinte forma: qual é o problema que você quer solucionar com esse trabalho? E aí, na introdução do trabalho, você apresenta o problema e, na conclusão, você tenta apresentar uma resposta para esse problema. Só que, então, na condução, no decorrer do trabalho, você precisa o quê? Desenvolver, né? Fundamentação teórica, trabalho de campo, tudo aquilo para quê? Para responder aquela pergunta que foi apresentada na introdução. O ETP, qual é o problema?
necessidade. Problema é a necessidade. Agora, qual é o problema que nós, gestores públicos, estamos enfrentando? Nós não sabemos identificar a nossa necessidade. É isso. Porque nós não estamos acostumados a iniciar um processo pela necessidade. Nós estamos acostumados a iniciar um processo pela solução. Não é? Então, tem um Por canal... exemplo, desculpa, professor, interromper. Não pode falar. Por exemplo, o governo federal, ele teve, por exemplo, o GES Pública, né, que o Ministério do Tocantins foi um âncora do programa de gestão, né, do modelo de excelência em gestão. Ele já preconizava uma sistemática de autoavaliação constante da organização para ela se conhecer. E nesse processo de descoberta, encontrar as lacunas e as necessidades para que houvesse justamente essa resposta, né? Ou pelo menos um clareamento maior do que é preciso, né? E eu vejo assim que a maioria das organizações públicas elas têm um desconhecimento muito grande, até mesmo do papel, né? Como aquele Sim. filme da NASA lá, né? Você, Sim, não estou limpando o chão, eu estou levando o homem à Lua, né? é Então, isso essa aí. consciência da atividade, do resultado da organização não é claro de alto a baixo nas instituições. Sim, sim. E aí é que está o grande ponto, né? Eu acho que o mais importante do que vocês saberem exatamente os 13 campos do ETP, eu tenho que seguir. Não, o mais importante é essa mudança de consciência que é necessária. A gente precisa entender que a nova lei ela preceitua uma nova forma de ver a contratação, um novo olhar sobre a contratação, né? Se vocês quiserem depois, né, dar uma olhada, tem um canal no YouTube que foi feito, está sendo alimentado por um professor novo agora nessa área. O nome dele é Rafael, não me recordo o sobrenome dele. O canal é bem bacana e ele fala sobre logística pública. O nome do canal é Logística Pública, tá? Quem quiser ver no YouTube. E uma das coisas que ele aborda, um dos vídeos que ele aborda é justamente essa questão da necessidade, né? E ele faz uma abordagem bem interessante, que tem muito a ver com a nova lei de licitações. Recebe uma ordem lá dizendo, olha, tem que comprar papel. Aí se coloca, mas vem cá, comprar papel é necessidade ou é solução? Aí ele pensa, opa, peraí, mas comprar papel não é necessidade, comprar papel é solução. Para que eu estou dizendo que eu preciso comprar papel? Você precisa comprar papel para armazenar informações. Opa, eu acabei de descobrir a necessidade. Eu preciso comprar papel? Não, eu preciso armazenar informações. Que tipo de informações eu preciso armazenar? Olha o ETP aí sendo construído. Eu preciso armazenar informações de A, de B, de C, de D. Mas vem cá, se a necessidade de armazenar informações, solução número 1, papel. Solução número 2, HD. Solução número 3, nas nuvens. Olha só quantas soluções nós temos aí. Posso ter determinadas informações que têm que ser guardadas em papel mesmo, outras soluções que podem ser armazenadas nas nuvens, outras informações podem ser armazenadas no HD externo. Olha só, é uma nova forma de pensar a contratação pública. Tá? Então, eu acho que a Lei 14.133 traz isso muito forte. Tá? Então, é um novo olhar sobre as contratações. É difícil isso? É difícil. Porque na maioria dos órgãos nós não temos estrutura, não temos pessoas capacitadas, tá? Eu vou ser até bem aberto aqui com vocês. O que eu encontro aqui no estado do Rio de Janeiro são as empresas fazendo isso, gente. Vários municípios não têm condições mínimas de fazer planejamento de licitação. A empresa chega com um projeto pronto, com ETP pronto, com termo... Infelizmente, isso acontece. A gente já viu isso acontecer. Até às vezes sai em Fantástico, na televisão. Foi a empresa que fez tudo. Infelizmente, é triste a gente falar isso, mas acontece isso, tá? Então, o que a gente precisa é tentar, ao máximo, reestruturar os nossos setores de compras para que a gente possa ter um mínimo para fazer um bom planejamento e olhar diferente as contratações públicas, começar pela necessidade, né? O Alex colocou aqui, olha, a equipe de planejamento acaba não sendo realidade em todos os locais, concordo plenamente, cabendo somente a uma pessoa, né? Então, a gente sabe que isso acontece. Tem órgão que eu vejo que quem tem conhecimento administrativo é só o pregoeiro.
Aí o pessoal que requisita só coloca o básico da requisição e o pregoeiro é que faz o termo de referência. Isso fere de morte o princípio da segregação de funções. Mas vai falar para esse órgão fazer diferente? Não tem ninguém para fazer. Se não for assim, não vai acontecer a contratação. É isso que precisa ser revisto no âmbito da administração pública, tá? Então, eu acho que a lei traz essa nova visão. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso reestruturar? É possível? Não é possível? Dentro da minha realidade, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Eu acho que esse é o grande desafio trazido aí pela nova lei. Aí, deixa eu seguir aqui no chat. Olha, o Faustônio colocou: para o que resta são as reclamações. É, Faustônio é o cara do almoxerifado. Fiscal do contrato é sempre amado pelas empresas, né? Isso aí faz parte. Se o fiscal do contrato, né, for o queridinho da empresa, tem alguma coisa errada, né? Porque geralmente o fiscal do contrato é aquele cara que fica ali, né? A empresa está errado aqui, faz isso aqui, não cumpriu o prazo, né? Essa é a verdade. O Marco Antônio, ele coloca aqui: o fiscal pode assinar o TR, né? O ideal é que não, tá? Até porque tem esse entendimento divergente, essa polêmica, alguns entendem que o fiscal não deve fazer parte do planejamento, né? Como é que eu vejo o pessoal fazendo isso na prática, né? Geralmente o fiscal do contrato é alguém da unidade requisitante, tá? Então, o que que eu vejo acontecer na prática? A unidade requisitante. Vou pegar um exemplo. A unidade requisitante é minha comunicação social. Tem 5 pessoas lá na comunicação social. Geralmente, como é que funciona na prática? A unidade requisitante, ela, na hora de fazer o planejamento, ela indica uma das pessoas, uma dessas 5 pessoas será o fiscal do contrato, e as outras 4, uma delas vai assinar o ETP e o termo de referência. Geralmente é isso que acontece, justamente para fugir da questão da segregação de funções. É isso que eu vejo acontecer na prática, tá? Só que no final das contas, esse fiscal aqui é que auxiliou na hora de fazer o planejamento. É isso que os órgãos públicos têm feito, sendo bem realista o que está acontecendo, o que eu vejo acontecer na prática para quem tem estrutura. Porque órgão que não tem estrutura não quer nem saber. É o fulano que faz tudo mesmo e depois geralmente eles falam o seguinte: olha, não tem outra pessoa para fazer, né? Uma vez eu estava dando uma aula presencial, era para município aqui do Rio de Janeiro, municípios, né, vários municípios aqui do Rio de Janeiro. E aí então eu fazendo uma pergunta lá: quem é que faz o termo de referência no seu órgão público? E o rapaz lá atrás: ó, sou eu que faço. Depois a gente falando de pesquisa de preço: quem faz a pesquisa de preço? Ó, rapaz, sou eu que faço. Tem algum pregoeiro aqui na sala? Aí o rapaz: sou eu pregoeiro, né? Aí eu virei para ela: só falta você falar que você é o fiscal do contrato. Eu falei: professor, eu sou fiscal do contrato também. Ou seja, essa é uma realidade que acontece, né? Eu no TCE não tenho isso, quando eu trabalho no MP eu não tenho isso, tenho certeza que vocês têm uma estrutura maior do que isso, mas tem município que é assim. É uma pessoa que detém o conhecimento e faz tudo, né? Então, assim, o mundo real é bem complicado, né? Francine colocou aqui: todos os TRs que fiz no final, acabei sendo fiscal também, tá? Então, é o que acontece. Você é o requisitante, você faz parte do planejamento, depois vai sobrar para você ser fiscal, né? Eu só coloco aí cuidado, porque veja qual é o entendimento, e aí é muito importante. Toda vez que existem entendimentos divergentes sobre um ponto, e aí estou trazendo para vocês um entendimento polêmico aí, divergente. Existem alguns que entendem, né, que o fiscal não pode participar de planejamento, e outros, como eu, que entendem que o fiscal deve participar do planejamento. Então, o ideal nessa dúvida, o que seria o ideal? Como é que é o entendimento do Tribunal de Contas que fiscaliza vocês? Esse é o melhor dos mundos, né? Já que tem divergência, tem uns que puxam para cá, outros que puxam para lá, como é que o Tribunal de Contas do Tocantins, né, qual é o entendimento dele sobre esse assunto? E aí, já que é ele que vai fiscalizar vocês, procurem ver qual é esse entendimento. Isso é muito importante também, tá? Faustone colocou aqui: aqui o fiscal é o demandante, quem faz o ETP, quem faz o TR, quem manifesta na análise técnica da licitação e, no final das contas, é quem responde a sindicância e o PAD. Ou seja, o fiscal faz tudo, né? Tá? Então, só cuidado, mais uma vez, com essa questão da segregação de funções e entender, conhecer qual é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que é quem fiscaliza vocês, tá? Acabamos o ETP. Acabamos o ETP. Já posso fazer o termo de referência?
A nova lei de licitações, ela preceitua que na fase preparatória é necessário fazer a gestão de riscos. Olha o que nós temos aí. Já mostrei para vocês esse dispositivo, né? Coração da nova lei de licitações. Artigo 11 apresenta os 4 objetivos, parágrafo único apresenta a governança das contratações. Se a gente parar aqui para ler, governança das contratações, e deve implementar o quê? Processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos. Então, o tempo todo, a lei nova fala da necessidade de fazermos a gestão de riscos. Poxa, bacana. Aí vamos lá no artigo 18, que eu também já mostrei para vocês, e no artigo 18 nós temos lá tudo o que nós devemos incluir na fase preparatória. E o inciso 10º é: eu preciso incluir na fase preparatória a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Poxa, legal. Então, já sei que no planejamento eu tenho que fazer a gestão de riscos. Ótimo, análise dos riscos, né? Mas vem a pergunta: como fazer a análise de riscos? Em que momento fazer a análise de riscos? A lei nova, ela não dispõe, ela não tem resposta para essas perguntas, tá? Então, se nós pensarmos no quando fazer a análise de riscos, fiz o ETP, tá? Já sei qual é a solução que eu vou contratar. Sei também que eu preciso fazer um termo de referência com base nesse ETP para poder fazer a minha licitação. Será que é melhor fazer a gestão de riscos antes do TR ou depois do TR? Ora, eu entendo que é melhor fazer antes. Porque se eu identificar que existem riscos inaceitáveis, eu não vou nem fazer o TR, não vou gastar tempo fazendo TR, não vou fazer a contratação. Por isso que a gente faz a gestão de riscos antes de elaborar o termo de referência. Inclusive, na IN 05 de 2017 tem esse rito, né? ETP, depois gestão de riscos, depois o termo de referência. Então, eu costumo seguir essa regra. Eu faço o meu ETP, depois a gestão de riscos, depois o TR. Beleza. Já sabemos quando é ideal fazer a gestão de riscos. Resta saber como fazer. E aí nós não temos aí muita ajuda da nova lei, não. Existem aí, basicamente, 2 instrumentos de gestão de riscos, tá? O primeiro deles, mapa de riscos. Esse instrumento chamado mapa de riscos, essa nomenclatura não existe na nova lei de licitações. Mapa de riscos, né? Eu identifico os riscos que podem comprometer o meu processo e eu desenvolvo medidas para evitar que esses riscos aconteçam. Isso é o mapa de riscos. Onde é que existe isso? Hoje nós temos um modelo de mapa de riscos na IN 05 de 2017. Isso não existe na 14.133. O que nós temos na nova lei de licitações é uma coisa chamada matriz de riscos. Só que no artigo 6º da nova lei, nós temos a definição da matriz de riscos, que é uma outra coisa. Então, mapa de riscos é uma coisa, matriz de riscos é outra coisa. O que é a matriz de riscos? Cláusula contratual, definidora de riscos de responsabilidades entre as partes. O objetivo é caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Isso é matriz de riscos. Então, em vez de eu ficar falando aqui definições, eu acho que é melhor a gente ver na prática o que é cada instrumento desse. Então, vamos lá. Peguei o mapa de riscos lá da IN 05 de 2017. O que nós temos aqui? Esse mapa de riscos é uma forma bem interessante e muito inicial, né, para nós fazermos a gestão de riscos do processo de contratação. Então, a minha orientação é: se vocês nunca fizeram gestão de riscos, comecem fazendo o básico, fazendo um mapa de riscos entre o ETP e o TR, monte o mapa de riscos da sua contratação. O que é o mapa de riscos? Vocês vão identificar riscos que podem comprometer negativamente a sua contratação, seja na fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor ou na fase de gestão do contrato. Eu posso ter no mesmo processo vários riscos identificados. Então, eu vou colocar lá, risco 01. Qual é a probabilidade desse risco acontecer?
o impacto desse risco acontecer, se esse risco acontecer, né, qual o impacto, baixo, médio ou alto, o dano causado e o principal, qual é a ação preventiva para afastar a ocorrência desse risco e, se o risco acontecer, qual é a ação de contingência. Isso é o mapa de riscos. A ideia é eu fazer isso antes de contratar para tentar evitar que o risco aconteça. E aí eu melhoro a eficiência da minha contratação. Então, isso é muito interessante que seja feito. Se vocês forem realizar, né, cursos de gestão de riscos, vocês verão que existem vários métodos para fazer a gestão de riscos. Olha, existe o método espinha de peixe, existe o método gravata borboleta. Eu não sou expert em gestão de riscos, pelo contrário, né? Eu já até trabalhei em planejamento com gestão de riscos, mas a gente teve que pedir o suporte de um especialista, porque a gente não tem esse know-how, né, no dia a dia para fazer a devida gestão de riscos, tá? Mas vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou dar um exemplo que a gente utiliza nas contratações de serviço demo. Vamos pensar no serviço de limpeza. Eu estou planejando a contratação de serviço de limpeza. Risco número 1 é um risco na gestão do contrato. Qual é o risco que nós identificamos? O risco de a empresa não pagar os encargos trabalhistas dos profissionais, dos serventes. Isso é um risco, isso pode comprometer a execução do contrato. Qual é a probabilidade desse risco acontecer? Olhei o histórico dos meus contratos anteriores e vi que uma probabilidade média. Impacto. Se isso acontecer, o impacto é alto, porque o profissional não vai trabalhar se não receber salário. Então, o impacto é alto, né? Dano. Ficar sem o serviço de limpeza predial no prédio público, impossibilitando a execução das tarefas, né, do órgão público. Ação preventiva. Exigir, no termo de referência, que a empresa, quando apresente a nota fiscal mensalmente, ela apresente os documentos comprobatórios de pagamento dos encargos dos profissionais do mês anterior. Isso é uma ação preventiva, para eu conferir, para ver se ela está realmente pagando todo mês lá os encargos trabalhistas dos profissionais. Mas pode acontecer de a empresa, né, burlar, não pagar, entregar documento falso, pode acontecer. Qual seria a ação de contingência? Se mesmo fazendo essa ação preventiva, esse risco acontecer, se materializar, a ação de contingência seria o quê? Algo que, inclusive, a nova lei permite. Eu vou pagar diretamente os profissionais, em vez de pagar para a empresa, eu pago diretamente os profissionais. E a diferença eu pago para a empresa. Tá? Então, isso é o mapa de riscos. Tá? Justamente para evitar que esse risco prejudique o andamento da execução contratual. Só para finalizar o mapa de riscos, nós tivemos um caso lá no TCE, nós tínhamos uma licitação, contratação de chaveiro. A licitação foi 2 vezes deserta. A gente não conseguia contratar serviço de chaveiro. 2 pregões eletrônicos desertos. Vamos fazer o mapa de riscos. Risco 01. Licitação deserta. Probabilidade alta, já tínhamos 2. Impacto alto, ficar sem o serviço de chaveiro. Dano, não conseguir fazer cópias de chaves, não conseguir abrir portas, fechaduras e por aí vai. Ação preventiva. Vamos entender o mercado. Chaveiro, o cara não tem acesso à internet, Comprasnet, SICAF, nada disso. O cara mal faz lá a chave dele, aquele serviço que ele aprendeu do pai dele, trabalha num quiosquezinho que não tem nem acesso à internet ali no quiosque. Então, ação preventiva, em vez de fazer o pregão eletrônico, fazer o pregão presencial. Só que mesmo fazendo o pregão presencial, pode ser deserta a licitação. Qual seria a ação de contingência? Contratar por dispensa. Na época, 8666, artigo 24, inciso 5º, licitação, dispensa por licitação deserta. Isso é o mapa de riscos. Tá? Então, é essa análise de riscos que eu preciso fazer nos meus processos de contratação pública. Então, isso é uma coisa, é isso que nós orientamos que seja feito entre o ETP e o termo de referência. Tá? Essa análise prévia dos riscos que podem impactar negativamente, né, o sucesso da minha contratação. Agora, a matriz de riscos é outra coisa. O que é a matriz de riscos? Eu nunca fiz uma matriz de riscos na minha vida, mesmo porque é uma novidade aí. Isso tem na lei das estatais e agora tem na 14.133, tá?
Nas estatais, Petrobras faz aos montes de matriz de riscos para as contratações mais complexas. Aqui na nova lei de licitações, a matriz de riscos não é obrigatória para a maioria dos casos. Em que situações que a matriz de risco é obrigatória? Contratação integrada e contratação semi-integrada. É nessas situações que a matriz de risco é obrigatória. Aí, como eu não conheço matriz de risco, eu fui pegar um exemplo lá da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Essa foi a matriz de risco que eles apresentaram, né, quando eles, né, assim que foi publicada a nova lei de licitações, eles fizeram um webinário e eu peguei esse exemplo aí que eles apresentaram no webinário deles. Então, olha a situação. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vou contratar uma obra, estou planejando a contratação de uma obra, e nessa obra eu vou ter que fazer um projeto básico, dizendo o que eu quero que seja executado na obra, e essa obra é obra de construção de um estacionamento subterrâneo. Então, haverá escavação nessa obra. Poxa, bacana. Se eu tenho escavação, um dos riscos que pode, né, impactar a execução da obra é o risco geológico. Descrição: risco de haver acréscimo nos volumes de escavação dos túneis. Então, coloquei no projeto básico lá que vai ser necessário escavar 1.000 metros cúbicos de terra. Vocês concordam que na hora H, na hora de executar, pode haver a necessidade de escavar mais terra do que aquilo que eu planejei? Isso pode acontecer. Como é que isso vai se materializar na prática? Se isso acontecer, a empresa vai gastar mais tempo para escavar, então atraso no cronograma. E se isso acontecer, aumenta o custo da empresa. Então, se materializa com atraso no cronograma e aumento dos custos da empresa contratada. Como é que eu posso fazer para mitigar a ocorrência desses riscos? Fazer contratação integrada, onde eu jogo a responsabilidade do projeto básico para a empresa. Remuneração do risco baseada em análise e avaliação quantitativa. Exigir um seguro do risco de engenharia, tá? E para quem que eu vou alocar esse risco? Eu vou alocar esse risco para a empresa contratada e, se for o caso, para a seguradora. O que significa isso? Quando eu aloquei esse risco, né, para a empresa, se porventura, na hora de a empresa executar, esse risco acontecer, se materializar, a empresa não pode entrar com pedido de reequilíbrio econômico financeiro, porque esse risco foi alocado para ela. É para isso que serve a matriz de risco, né? Então, a matriz de risco é totalmente diferente do mapa de riscos. Então, mais uma vez, nas minhas contratações, as contratações do meu dia a dia, entre o ETP e o TR, eu vou fazer o mapa de riscos para tentar afastar ou mitigar a ocorrência daqueles riscos que eu identifiquei. A matriz de riscos, ela já é um pouco mais complexa, ela tem a ver com a alocação de riscos para fins de equilíbrio econômico-financeiro. Ela não é obrigatória para as principais contratações, né? Ela é obrigatória para contratações integradas e semi-integradas, ou se você entender que para determinados objetos é importante fazer a matriz de riscos, tá? Então, é muito importante nós conhecermos a diferença de um para outro instrumento. Todo mundo compreendeu? Tá? Então, depois que eu faço a análise de riscos, então, olha, fiz o meu ETP, fiz o meu mapa de riscos, agora é que eu vou para o termo de referência. Lembrando que, às vezes, quando eu monto o mapa de risco, o risco é tão alto que a gente não vai seguir em frente. Vide o meu exemplo do almoxarifado virtual. Tá? No meu almoxarifado virtual, quando nós fizemos a análise de riscos, aquela solução almoxarifado virtual que no ETP se mostrou mais vantajosa, nós chegamos à conclusão que os riscos eram muito altos, levamos isso para a alta administração e a alta administração falou, olha, realmente não dá para a gente bancar esses riscos não, então vamos deixar essa contratação para um outro momento. Tá? Então, por isso é tão importante aí o mapeamento dos riscos. Agora, nós vamos entrar no termo de referência. Finalmente, elaboração do termo de referência. Então, vamos lá. Já começa pelo seguinte. Termo de referência é uma nomenclatura que não está presente na 8666. Quando é que apareceu essa nomenclatura termo de referência? Com a legislação do pregão. Tá? Então, olha, mais especificamente, Decreto Federal 3555 de 2000.
A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, devendo estar refletida no termo de referência. E ali tem, né, o conteúdo do termo de referência, né? Deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela administração, diante de orçamento detalhado, considerando preços no mercado, definição dos métodos e por aí vai, tá? Então, essa foi a primeira vez que a gente viu essa nomenclatura termo de referência. O decreto federal do pregão eletrônico, o decreto 10.024, ele dispõe uma definição para termo de referência. E olha só o que nós temos no decreto 10.024. Termo de referência é o documento elaborado com base em quê? Com base nos estudos técnicos preliminares. Mais uma vez, o governo federal dando ênfase ao ETP. Olha, para você fazer um TR, antes você precisa ter feito o estudo técnico preliminar, tá? O que eu terei nesse termo de referência? Muito parecido com o que a gente viu lá no decreto de 2000. Elementos que embasam a avaliação do custo pela administração, a partir de padrões de desempenho e de qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações. O que eu terei, então, no termo de referência, com base no decreto federal? Definição do objeto contratual, e já falamos um pouquinho disso aqui, né? E dos métodos para sua execução. Olha aqui, ó. Vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame. Vocês vão se lembrar que quando nós estávamos lá nos primeiros campos do ETP, né, quando eu falei da necessidade e requisitos da contratação, o que eu disse para vocês? O objeto, a descrição do objeto, deve conter tudo aquilo que é essencial para atender à necessidade da administração, tá? Se eu colocar na definição do objeto especificações desnecessárias ou irrelevantes, eu posso acabar direcionando a contratação, eu posso frustrar o caráter competitivo. Então, isso está bem claro aí no decreto 10.024. Preciso colocar no TR o preço estimado. Então, falei para vocês já, olha, tem um preço estimado lá no ETP, mais superficial, e agora, no termo de referência, depois que eu tiver toda a especificação do objeto, aí sim eu vou fazer a pesquisa de preços aprofundada, e esse preço, que é o orçamento estimativo, que vai ser utilizado para fins de julgamento da minha licitação. Se for necessário, eu vou colocar também o cronograma físico-financeiro. Aí coloco no TR, olha, o critério de aceitação do objeto, quais são os parâmetros que eu vou adotar para aceitar ou não o objeto, os deveres das partes, a relação de documentos para qualificação técnica e econômico-financeira, se for necessário, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo para execução do contrato e as sanções previstas. É isso que nós temos no decreto 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico. Então, chegamos agora na nova lei de licitações, a 14.133. O que nós temos de definição na 14.133, artigo 6º, inciso 23º? Termo de referência. É o quê? Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Antes de eu aprofundar nos elementos que devem estar contidos no termo de referência, não posso deixar de falar do projeto básico. E essa definição do projeto básico trazida pela Lei Nova de Licitações. Se a gente parar para analisar essa definição aqui de projeto básico, ela é muito parecida com a definição que nós temos na 8666. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar perfeitamente, essa palavra perfeitamente nem tem lá na 8666, né? A obra ou o serviço. Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, e aí por aí vai, tudo igualzinho a 8666. E aí a minha pergunta é, eu tinha uma grande expectativa para que a nova lei acabasse com a seguinte dúvida: quando é que eu utilizo o projeto básico? Quando é que eu utilizo o termo de referência? Porque até hoje existe muita dúvida sobre em que situação eu uso um instrumento, em que situação eu uso outro instrumento. Fato é, tanto o projeto básico quanto o termo de referência
eles têm a mesma função, definir e descrever, né? Na verdade, descrever o objeto que a administração pretende contratar. Se eu olhar só 8666, só tem a nomenclatura projeto básico. Antes do surgimento do pregão, quando eu não tinha nomenclatura termo de referência, toda vez que eu fazia uma contratação de uma obra ou de um serviço, eu descrevia esse objeto num documento chamado projeto básico. Quando eu ia fazer uma compra, eu não podia utilizar o projeto básico. Então, quando eu ia fazer uma compra, nós colocávamos descritivo, especificações técnicas, cada um dava um nome diferente. Quando veio a legislação do pregão, passamos a utilizar termo de referência toda vez que fazemos um pregão. Então, para fazer um pregão que é para aquisição de bens e serviços comuns, adotamos a nomenclatura termo de referência. E assim passou a ser, né? Bem e serviço comum, termo de referência. Se não é comum, se é uma obra, por exemplo, um serviço especial, projeto básico. Alguns começaram a falar, não, se for pela 8666, projeto básico, se for pela lei do pregão, é TR. Então, começaram a ter alguns entendimentos nesse sentido. E aí nós esperávamos o quê? Que a nova lei iria definir isso, resolver isso, mas ela não resolveu. Então, se a gente voltar aqui nas definições, olha, para mim fica claro uma coisa. Quando é que eu vou utilizar termo de referência? Para compra de bens e contratação de serviços. Quando é que eu vou utilizar projeto básico? Para contratação de obra ou contratação de serviço. Então, para mim ficou claro, olha, se eu vou comprar um bem, eu vou descrever essa compra, o objeto vai estar descrito no termo de referência. Se eu vou contratar uma obra, eu vou descrever o objeto no projeto básico. Poxa, bacana. A dúvida é, e quando for serviço? Porque pelas duas definições eu posso ter termo de referência para serviço, mas também posso ter projeto básico para serviço. Como é que fica então essa questão? A lei não entra nesse mérito. Acredito eu que vai prosperar um entendimento que a gente tem visto já aí pessoal utilizar na prática. Se o serviço for comum, então vou descrevê-lo no instrumento chamado termo de referência. Se o serviço for especial, geralmente é o serviço de natureza predominantemente intelectual, ou serviço de engenharia não comum, eu vou escrevê-lo onde? No projeto básico. Tá? Então, acredito eu que esse deva ser um entendimento que deve seguir, que deve prosperar. Tá? E agora sim, feita essa breve comparação aí do termo de referência do projeto básico, qual é o conteúdo do termo de referência pela nova lei de licitações? Eu tenho esses campos que eu devo colocar no TR. Definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução como um todo, requisitos da contratação. Vamos parar aqui rapidinho. Esses 4 primeiros itens do termo de referência, letras A, B, C e D, eu vou simplesmente pegar de onde? Do meu ETP que eu já fiz. Porque lá no ETP eu já sei qual é o objeto que eu vou contratar, já tenho a fundamentação, que é a necessidade que eu estudei no ETP, já tenho a descrição completa do objeto, da solução que eu vou contratar, que é aquela solução que se mostrou mais vantajosa, e já tenho lá no ETP também os requisitos da contratação. Então, o pessoal geralmente fala, poxa, mas agora eu vou ter que fazer 2 instrumentos, né? Pô, eu já fazia o TR, já me dá um trabalho danado, agora eu tenho que fazer o ETP antes. Mas, se eu fizer o ETP antes, eu vou fazer um TR muito mais consistente e mais. Metade do TR eu já vou trazer do ETP. Então, se eu fiz um bom ETP, esses 4 primeiros campos do termo de referência eu vou praticamente copiar lá do meu ETP. Mas eu tenho que agregar mais informações no meu termo de referência. Que informações são essas que eu tenho que agregar? Modelo de execução do objeto, como é que o objeto vai ser executado. Modelo de gestão do contrato, ou seja, como é que eu vou gerenciar e fiscalizar a execução desse contrato. Quais são os critérios de medição e de pagamento, questão do resultado, como é que eu vou fazer o ajuste no pagamento, instrumento de medição de resultados. Forma e critérios de seleção do fornecedor. E aí vem um ponto importante que eu quero destacar para vocês, não é? O termo de referência, qual é a função dele? Para que eu vou fazer um termo de referência? O termo de referência, ele contém toda a descrição do objeto que eu vou contratar. Ele é instrumento fundamental para eu anexar ao edital da licitação
Porque as empresas que vão participar do certame, elas precisam conhecer o objeto que eu quero contratar. Então, ao ler o termo de referência, a empresa tem que saber exatamente o que eu quero contratar e como ela vai executar isso, tá? Essa é a importância fundamental do TR. Mas tem uma importância do TR que quase ninguém fala. O TR é um grande instrumento de comunicação interna entre os setores. Eu trabalhava lá no setor de licitações, como é que eu vou fazer um edital de licitação? Chegou um processo ali, chegou um processo para mim, tem que fazer um edital para licitar determinado objeto. Como é que eu vou montar o edital? Já existem minutas padronizadas, ótimo, pega uma minuta padrão, mas vem cá, qual vai ser a modalidade? Qual vai ser o critério de julgamento? Qual vai ser o modo de disputa? Essas informações, eu que vou fazer a licitação, eu não sei, porque essas informações precisam vir lá do termo de referência. Então, dentro do termo de referência, a unidade requisitante, que geralmente é quem faz o termo de referência, ela vai ter que dizer, é um bem ou serviço comum? É um serviço especial? O critério de julgamento tem que ser por desconto? Tem que ser menor preço? Esse nível de informação depende das características do objeto. Então, quem está fazendo lá o edital, muitas vezes não sabe isso, ele tem que pegar essas informações do TR. Tá? Por isso que esse campo HI, forma e critérios de seleção do fornecedor, precisam vir lá do planejamento, lá do termo de referência. Certo? Aí, além disso, para finalizar o TR, depois que a gente tem tudo isso descrito, nós vamos fazer a pesquisa de preços e montar o orçamento estimativo, que vai fazer parte do termo de referência. E no final, depois que eu já tenho o orçamento estimativo, eu vou verificar a disponibilidade orçamentária. Eu vou verificar se eu tenho orçamento para fazer face àquela despesa que será gerada com essa futura contratação, tá? Então, esses são os campos do termo de referência, tá? O que a gente vai fazer, então? Amanhã, a gente vai discorrer cada um desses campos do termo de referência. Então, a partir de amanhã, a gente vai, né, parecido com o que a gente fez no ATP, vamos entrar em cada campo do termo de referência para a gente esmiuçar como deve ser elaborado o termo de referência com base na nova lei de licitações. Só que a gente vai fazer um pouquinho mais. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês, olha, tem definição de TR no decreto do pregão eletrônico, tem definição de TR na nova lei de licitações e, nitidamente, tem algumas informações que nós entendemos que devem constar no TR e que não aparecem na 14.133. Por conseguinte, né, além das informações que estão lá na 14.133, tem algumas informações que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar também, além de eu esmiuçar todos os campos que estão na 14.133, a gente vai falar um pouquinho de qualificação técnica. Por que qualificação técnica? Porque eu que vou escrever o edital, eu não sei o que precisa ser exigido das empresas. Então, eu preciso que isso venha no termo de referência. Nós vamos falar um pouquinho de sanções administrativas, porque dentro do TR eu devo fazer uma correlação das infrações com as sanções. Quem faz o edital não conhece isso também, tá? E além disso, nós vamos tratar ainda aqui no nosso curso tratamento diferenciado para pequenas empresas e vamos tratar do SRP. Por quê? Porque isso vai impactar na elaboração do termo de referência. Tá? Então, tudo isso a gente vai tratar ainda aqui nessas 2 tardes ainda que teremos aí de curso. Deixa eu ver aqui as questões colocadas no chat. O Ítalo colocou aqui. Então, a modalidade de contratação já tem que vir no TR? Geralmente, Ítalo, geralmente, a gente coloca, né, se a gente pegar, por exemplo, o decreto do pregão eletrônico, né, no TR, eu preciso ter informação, né, na verdade, no planejamento da contratação, eu preciso ter informação se o objeto é um bem ou serviço comum. Porque se for um bem ou serviço comum, eu vou ter que fazer obrigatoriamente o pregão. Tá? Então, eu não preciso necessariamente colocar a modalidade licitatória, mas eu teria que colocar pelo menos se o objeto é um bem ou serviço comum. Porque se o objeto for um bem ou serviço comum, eu terei que obrigatoriamente utilizar a modalidade pregão. Então, de certa forma, se eu falar que é bem ou serviço comum, eu já estou dizendo que a modalidade vai ser pregão. Tá? Por outro lado, se for um serviço especial, aí não deveria nem ser TR, né? Aí deveria ser projeto básico.
E se é um serviço especial, na verdade, eu deveria fazer por técnica e preço. E aí eu teria no projeto básico todas as regras ali para colocar a análise técnica, receber proposta técnica e pontuar as propostas técnicas. Então, o rito é bem diferente. Então, essas informações precisam vir, sim, do planejamento da contratação, né? O Agnel já, né, puxou sardinha para ele aqui. Poderíamos fazer um TR de equipamentos de informática como modelo, né? Se vocês quiserem fazer e depois mandar para eu dar uma olhada, estou à disposição, tá? Só não vou poder estar junto com vocês fazendo, tá? Esperto Agnel, né, Maria Helena? Aí, ó. Tá ótimo, pessoal. Então, pessoal, olha, fica a dica, ainda deixa lá. Hashtag fica a dica, né, Agnel? Pessoal, olha, vamos terminar por aqui hoje, tá? Faltam aí alguns minutinhos ainda, mas aí a gente deixa para começar os campos do termo de referência amanhã, tá? Então, amanhã, no mesmo horário, né, a gente começa às 14 horas e amanhã a gente vai explorar cada campo do termo de referência. Bacana, pessoal? Então, olha, voltamos amanhã no mesmo horário de sempre, no mesmo ritmo, para a gente explorar o termo de referência. Uma ótima noite para vocês todos, né? E amanhã estaremos juntos novamente. Um abraço para todos, hein?